Eu não posso tratar como normal uma sessão que não é normal. O senhor já rompeu qualquer precedente democrático na madrugada de ontem, quando votou a anistia. Antes disso, já tinha usado o plenário da Câmara dos Deputados para espancar parlamentares, bater na imprensa e não permitir que o sinal fosse transmitido através da TV Câmara. A deputada Célia foi agredida, que está aqui, deputada Sama, deputado Glauber Braga. Para piorar, o senhor chamou para o plenário da Câmara dos Deputados hoje a cassação do deputado Glauber Braga. Qual é o crime do deputado Glauber Braga? Além de ser coerente, além de ser combativo, além de ser comprometido com o povo trabalhador, fazer defesa diante de uma provocação que sofreu. O relatório da comissão do Conselho de Ética e da CCJ foi eivado de cerceamento do direito de defesa. Nós vimos um processo de cartas marcadas que configura claramente uma perseguição política pelos posicionamentos do deputado Glauber Braga. Por isso, com base no artigo 95 do Regimento Interno na Câmara dos Deputados, combinado com o artigo 5º e o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal, submeto à mesa a presente questão de ordem que trata dos vícios formais desse processo. E essa questão de ordem é muito importante para que fique consignada nas notas taquigráficas, para que a gente possa fazer o debate, inclusive jurídico, das barbáries que foram cometidas na Câmara dos Deputados contra a auto-organização dos trabalhadores e contra o mandato popular. O que nós vimos foi a inépcia da inicial, por não narrar o fato certo e determinado. Como que pode, deputada Sâmia Bonfim, um processo de cassação do mandato que não tratava dos fatos, que era um juízo de valor da conduta do deputado Glauber? Imagine se cada parlamentar que me ouve agora tivesse um processo de cassação com o juízo de valor dos posicionamentos políticos, da forma que faz os posicionamentos políticos. Nem se atinha o fato da reação do Glauber, que na verdade foi a vítima, porque foi atacada por um provocador no seu local de trabalho. Mas mesmo assim, o próprio relator da CCJ, que é conhecido por antigamente ter agredido um jornalista e nunca ter sido cassado, nem advertido, nem suspenso, foi o mesmo que se absteve no caso Brazão, falando da sua dificuldade de cassar parlamentares. Vejam, não se trata aqui do que cada um ou cada uma acha da combatividade do deputado Glauber Braga, mas de um precedente democrático gravíssimo e incomparável, deputado Hildo Rocha, com uma deputada que está presa em outro país e, óbvio, não pode exercer o mandato. Não tem comparação. É uma vergonha o senhor ter pautado hoje, presidente. Como é de conhecimento de todos, o deputado da nossa bancada, Glauber Braga, foi representado por um fato. O fato de ter reagido fisicamente a uma reiterada perseguição e a agressões verbais de forma violenta à sua mãe. Ele reagiu a isso, fisicamente, certo? Dentro do seu local de trabalho. Ao nosso ver, esse fato sequer deveria representar quebra de decoro. Inclusive, a sua mãe veio a falecer na semana seguinte. É importante registrar. Para nós não é quebra de decoro porque se tratou da defesa do seu mandato. Mas ainda que tal atitude seja entendida como quebra de decoro, deputado Chico Alencar, o nosso Código de Ética, eu queria a atenção do senhor presidente. Atenção, colegas, atenção imprensa. O Código de Ética prevê várias punições que estão lá no artigo 10º. 1. Censura verbal ou escrita. Ele não foi censurado verbalmente nem de forma escrita. A segunda alternativa de punição é suspensão de prerrogativas regimentais por até 6 meses. A terceira é suspensão do exercício do mandato por até 6 meses. E a última, colegas, a última, gravíssima, é a perda de mandato. E o que está colocado aqui é a desproporcionalidade da pena, ferindo princípios constitucionais. Não é possível um parlamentar que reage fisicamente, está errado, na minha opinião, mas agrediu a mãe dele estava doente, num contexto de ambiente de trabalho, ele reage. E aí a punição é a pior de todas, é a cassação do mandato. O que isso significa? Que esse fato aqui está sendo ignorado.
Os senhores querem cassar o mandato do deputado Glauber por uma perseguição política, por ser um mandato que defende os interesses do povo, por ser um mandato que defende transparência no orçamento público. Esse é um ataque ao nosso deputado, mas mais do que isso, é um ataque ao Partido Socialismo e Liberdade, a toda a nossa bancada. Mais do que isso, é um ataque à esquerda brasileira. E, colegas, não se iludam, é ataque também aos senhores, porque ao caçarem injustamente o deputado Glauber, os senhores todos estarão sujeitos no futuro a um julgamento injusto, atacando o conjunto do povo brasileiro que depositou os seus votos para nos eleger. Eu peço que reconsiderem o grave erro que estão prestes a cometer. Senhor presidente, minha questão de ordem está baseada no artigo 95 do Regimento Interno, combinado com os artigos 11, 12 e 14, inciso 4 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Qual é a questão? O parecer do Conselho de Ética recomendou a perda de mandato parlamentar. Como disse minha companheira Thalíria Petroni, a sanção máxima por atos que, conforme a defesa, se resumem a uma reação imediata e proporcional a agressões verbais e perseguição reiterada, stalking. Considerando que as condutas alegadas na representação, deputada Duda, perturbação da ordem e ofensas físicas ou morais, estão previstas no Código de Ética, justamente nos artigos 11 e 12. E esses artigos definem que a punição para esses casos, ela é censura verbal ou escrita, e não diretamente a perda do mandato. Assim, considerando ainda que o Conselho de Ética, em casos anteriores mais graves ou semelhantes, deliberou pelo arquivamento, o que está acontecendo hoje é uma quebra de coerência e isonomia no tratamento da representação número 5 de 2024. Nós solicitamos à mesa que determine o retorno da representação 524 ao Conselho de Ética para nova análise do processo, tendo em vista a requalificação da conduta punível no artigo 14, inciso 4 do Código de Ética. Qual é a questão, senhores deputados? Como é que a gente caracteriza que o que está sendo votado aqui é um instrumento de perseguição? Está nítido no Código de Ética que mesmo que as condutas do deputado Glauber Braga sejam passíveis de punição, o Código de Ética diz é censura verbal ou escrita, não perda de mandato. Como é que a própria Câmara ela inverte a lógica do próprio Código de Ética? E aqui, senhores deputados, regimento interno e Código de Ética é para garantia do exercício do mandato de todo mundo. É exatamente para impedir o arbítrio. É exatamente para impedir que tenhamos dois pesos e duas medidas. E em nome disso, senhor presidente Hugo Mota, nós solicitamos a devolução do parecer ao Conselho de Ética por quebra de isonomia.